Turma, bom dia, mais um dia de live aqui, 8 horas, 4 minutos, dia 14 já, hein? Dia 14 de janeiro. Dia 14 de janeiro. Vamos lá, turma, bom dia, doutora Norma, bom dia, quem mais está por aqui? A Diana. Hoje nós temos live com a doutora Isabel, vamos aguardar a Isabel entrar. Bom dia, Gisele, eu sei que já foi à academia. Bom dia, quem mais está por aqui? O Renato, a Franciele, o Daniel, a Regina, a Renata Matsuda, doutora Leila. A doutora Isabel entrou aqui agora. Isabel, vou te mandar o convite já, tá? Já vou te mandar o convite por aqui. Mais um dia de live, né? Bom dia, Júlio. Bom dia, quem mais está entrando por aí? Pronto, é isso aí. Bom dia, doutora Isabel. Bom dia, Cristiano. Tá me ouvindo bem aí? Sim, estou ouvindo. Então tá bom. Para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é a doutora Isabel? Doutora Isabel é uma empresária do direito que hoje lidera uma equipe de 14 pessoas e que atende em todo o Brasil. O nosso escritório atende tanto de forma presencial como online em todo o Brasil. E hoje a doutora Isabel consegue ser a gestora do escritório e não mais a advogada que peticiona, né? Além disso, sou mãe, sou sou empresária de outros ramos também, porque eu tenho Eu lojas tenho um físicas, trabalho social, né? tenho um trabalho social também com minha associação. A gente trabalha com crianças, prevenindo que elas venham. A gente trabalha o enfrentamento às drogas de forma preventiva, que é isso, é o que dá um gás no trabalho, sabe, Cristiano? É algo muito importante. É alguém que já sofreu muito, já errou muito, mas que nunca desistiu e que pegou toda a dor e transformou em coisas boas. E hoje nós estamos aqui, né? Começando a colher tudo que foi plantado. Muito bom. Isabel, você está em que cidade? Pedro II, Piauí. Piauí. Aliás, faremos um evento aí em Teresina. Sim, já estou convidando todo mundo, viu? Já estou mandando aqui nos grupos dos colegas para que todos venham conhecer essa nova advocacia, É né? isso. Faremos um Nova evento em forma. Teresina, acho que é dia 20, 28, 27 e 28 de fevereiro, dia 1º de março. Se você é de Teresina, digita aqui Teresina. Se você é do Piauí, digita aqui Teresina, você vai receber o ingresso. Ô, Isabel, que área você atua? Previdenciário, né? Vamos falar um pouquinho do direito previdenciário. Sim, previdenciário. Vamos falar um pouco da tua advocacia aí. Você tem quanto tempo de advocacia? Eu tenho 17 anos como advogada, Cristiano. Legal. Como é que tá o previdenciário aí? Vamos falar um pouquinho do previdenciário, das oportunidades do previdenciário. Cristiano, hoje em dia eu tenho, assim, é, a quantidade de cliente que entra no meu escritório sou eu quem determino, graças a Deus. Ano passado, até um ano atrás, os meus clientes eles eram apenas de indicação. Eu tenho um nome na região, resolve o caso, um cliente vai e indica para o outro. Antes era só isso, mas agora eu conheci uma nova advocacia, que não existe escassez de clientes, sabe, Cristiano? A gente é que determina como a gente vai Vamos, movimentar as nossas redes sociais, vamos, quanto a gente vai investir no tráfego, quanto a gente vai investir em pessoal também, que é importante, para saber quantos clientes a gente pode colocar para vamos, dentro do nosso vamos, negócio. vamos falar um pouquinho dessa nova advocacia. Como é que ela funciona? Digamos que a Juscelene está aqui. Bom dia, Juscelene. A Bia e a Juscelene chegaram aqui agora, elas não têm a mínima noção como é que funciona essa nova advocacia. Vamos lá. Me explica para quem, digamos que eu não conhecesse nada, o que é a nova advocacia e como é que ela funciona. Até fala um pouquinho que a gente era acostumado com a advocacia, que a gente sentava aqui a gente senta no escritório e fica esperando os clientes chegarem até nós, né? E a gente era quem fazia o atendimento, quem peticionava, quem acompanhava prazo, quem ia ao banco. Digo isso porque essa era eu. E hoje em dia, com essa nova advocacia, a gente consegue ser gestor de um escritório, gestor de um negócio.
A gente precisa ter um escritório organizado, setorizado e com procedimentos bem claros que o cliente ele tem uma jornada. Então, ali a gente precisa estar sempre alinhando como o cliente vai andar, desde quando começa até antes do cliente, o nosso trabalho é antes do cliente chegar. Vamos detalhar um pouco melhor isso. Certo. A doutora está abrindo um escritório hoje, ou está dando aula para um grupo de advogados, Pronto. e chega para esse grupo de advogados e fala: vocês têm que ter mentalidade empresária, e o escritório funciona. Não, você precisa ter conhecimento. Vamos lá, o que é a nova advocacia? É você ter o teu conhecimento técnico, que a faculdade te deu, e somar esse conhecimento técnico a novas habilidades, a gestão, a vendas, a tecnologia, a inteligência artificial, a marketing, né? É ser um advogado com a mentalidade empresária. Feito esse alinhamento, Isabel, quais são as ações que o advogado precisa fazer no escritório para ele ter essa mentalidade empresária? Qual é a sua rotina? Quais são os processos internos? Pronto. A gente precisa ter processos bem definidos, primeiramente da parte de captação e do atendimento do cliente, que é para a gente poder estar fechando os contratos. A gente precisa já ter também um pós-venda bem alinhado. Precisamos também ter um operacional, que é quem vai fazer as petições. Então, ali, tudo muito bem estruturado. Essa parte do escritório, né? Do andamento, da controladoria. A gente tem que ver o escritório não como... A gente tem que ver ele setorizado por partes. E isso, a parte técnica, Cristiano, ela precisa ser muito boa. E uma coisa muito importante que eu entendi, que eu não preciso saber tudo. Eu preciso entender sobre o que acontece. Mas cada pessoa que trabalha dentro do meu escritório, ela precisa ser melhor do que eu no que ela faz. Certo? Hoje em dia eu já não faço mais Não tem problema petições. contratar pessoas melhores que a gente para trabalhar no escritório, Sim, né? a gente precisa, né? Então é isso que a gente precisa, é entender que o papel do advogado hoje é estar fiscalizando os procedimentos para ver se eles estão acontecendo da maneira correta. Eu não saí do operacional, eu não faço mais a petição, mas eu sempre entro nos processos para ver por que é que ele está dando certo ou por que não está dando, e vou fazendo ajustes durante toda a caminhada. A Andrea fala aqui: os POPs têm que ser bem definidos para o processo caminharem sozinhos. POPs é processos operacionais padrão. A equipe do escritório de advocacia da doutora Isabel, ela é nossa parceira. Você tem quanto tempo de G10, Isabel? Um pouco mais de um ano, Pouco entrei mais. em dezembro de 2024. Setembro de 2024. Aqui abaixo, pessoal, tá Instagram, tá o Instagram da Isabel, siga a doutora Isabel, tá? Quando a doutora Isabel entrou no escritório, ela entrou no G10, ela começou a aprender conteúdos dessa mentalidade de negócios. Que é aquilo que a gente sempre fala. Existe uma velha e tradicional advocacia que está tudo bem, todos nós viemos de lá, onde o advogado é meramente técnico e está tudo bem, tem que ser técnico. Agora existe uma nova advocacia que você soma o conhecimento técnico a novas habilidades, a marketing, gestão, vendas e inteligência artificial. No G10, a doutora Isabel tem aprendido muito sobre essa questão de negócios, né? E a colega aqui, a advogada, falou dos POPs. Então, o teu escritório precisa ter um processo operacional padrão para todo mundo que entra lá, né, Isabel? Isso, e a gente precisa ser um guardião desses processos. A gente tem que estar sempre fiscalizando para ver se a nossa equipe, se ele está seguindo os processos. E a gente precisa ser bem rígido disso, sabe, Cristiano? Aqui eu tenho meus procedimentos que eles são anotados e tem que ser seguido passo a passo. Quando eu vejo que ele não foi seguido, ali a gente tem que tá chamando o time para uma reunião para poder alinhar aquilo e a gente analisar se ele não está sendo seguido porque a equipe está errando, se é interessante continuar seguindo ou se vai mudar. Mas para mudar, o colaborador da gente, ele não pode ir lá e mudar sozinho, porque ele tem que seguir. Para mudar, tem que ser conversado, alinhado e mostrado para a equipe, sabe? Então, hoje, assim, é algo que eu tenho sido bastante rígido, principalmente na questão da cultura, e aqui a gente tem uma cultura de seguir o nosso procedimento à risca. Para quê? Para não ter risco do desalinhamento. Aqui, todo dia, eu tenho uma rotina de andar nos setores,
Cada sistema que eu verifico, eu tenho dia, tenho hora para olhar cada sistema para ver se estão fazendo da maneira correta. Então, assim, toda semana a gente começa a semana chamando cada setor para uma reunião de alinhamento para poder ver o que é que está saindo um pouquinho do eixo para a gente já colocar. Porque se não tiver uma liderança, as coisas desandam. Cada um começa a fazer do jeito Se que não tiver acha que é hierarquia, se não tiver uma melhor. hierarquia, esquece, né? Ô, Isso. Isabel, aliás, a Isabel é palestrante internacional, palestrou ano passado lá em Portugal, lá na Europa, tem livro publicado, né? Dentro do G10 a gente funciona muito isso, né? A questão das palestras, a questão do livro. O que mudou a tua rotina aí depois do evento de Portugal e do teu livro publicado? Gente, assim, eu fico assim, a visão das pessoas sobre a Isabel Coelho e sobre o escritório Isabel Coelho, sabe? A gente vai caminhando assim entre os colegas, não precisa a gente falar, ficar tentando falar sobre a gente, Cristiana. É interessante que a gente chega aos locais e as pessoas, nossa, como você cresceu, como você, não fala você, vocês, né? Vocês estão grandes, porque quando olham para a Isabel, já olham para o Isabel Coelho, para o escritório como um todo, né? E as pessoas conseguem enxergar isso, sabe? E é um crescimento que tem trazido, é a autoridade que a gente tem construído. Isso é muito importante porque traz uma valorização para a gente, sabe? E também a confiança do cliente. E tudo que a gente faz, que é sobre a nossa autoridade, ela reveste em contratos. Sem precisar, a gente tá ali gritando. As pessoas veem que a gente é bom no que faz. Isso é reflexo de um bom marketing, reflexo de Isso, um bom branding, de trabalhar a sua autoridade, a sua marca pessoal. As pessoas te veem na Europa palestrando, as pessoas te veem publicando livro, as pessoas te veem aqui em São Paulo, né? Isso gera muita autoridade para você, né? isso. E é um crescimento muito grande. Que a gente, assim, essa visão sobre a necessidade do marketing bem feito, de construir uma autoridade, isso daí é essencial para Ô, Isabel, pra essa nova como tem geração. sido a sua rotina de produção de conteúdo, essa rotina de marketing? Explica um pouco melhor aí para mim. Cristiano, eu agora até a gente tem procurado. Agora eu estou já contratando uma equipe interna aqui para o escritório, porque eu quero ter 3 pessoas aqui em áreas específicas para a gente estar impulsionando melhor as nossas redes sociais de forma intencional, né? Para a gente poder estar em mais redes, mas é algo que a gente precisa estar fazendo diariamente. Publicações são diárias. E a gente precisa assim, aparecer em todas as redes possíveis para poder as pessoas saber em que a gente é bom, qual é o problema que a gente resolve, né? Então, assim, a rotina que precisa realmente, a gente precisa estar gravando story, precisa estar lá no feed, precisa ir para o TikTok, vai para o Facebook, então, assim, e agora a gente já está preparando aqui um local para a gente estar gravando também YouTube, porque enquanto mais redes a gente aparece, mais possibilidades Hoje, de ser hoje, visto a gente tem. hoje nós vamos começar a explicar nas aulas. Hoje começa as aulas da mentoria, né? Hoje à noite. Nós Sim, vamos começar a explicar melhor como é que faz essa rotina de produção de conteúdo em diversas redes. Ô, Isabel, fala uma coisa para mim. Na sua opinião, qual é o principal erro do advogado hoje? O advogado que não tem noção de que ele só tem conhecimento técnico. Qual é o principal erro dele hoje na advocacia? eu acho que começa daquela mentalidade que eu estou começando e eu tenho que começar pequeno. Pequeno no que eu digo, de não organizar as coisas, sabe? Porque eu entendo que se hoje eu estivesse começando, Cristiano, até se eu fosse sozinha dentro do meu escritório, eu iria setorizar ele. E eu ia ter dias específicos para estar em cada setor, mas ele já tinha que começar organizado. E o outro erro também é começar só na forma presencial. Se eu estivesse começando hoje também, eu já começaria pelo digital. Porque tem um custo do presencial, né? Isso, tem um A custo. E Andréia diz aí aqui, a ó. gente consegue reverter em Se você tem pouco dinheiro e o dinheiro para aluguel, por exemplo,
Pega esse dinheiro do aluguel, invista no digital, vai para o digital primeiro, faz crescer no digital, depois você monta o seu escritório físico, né? A Andréia diz o seguinte: eu trabalho com gestão de contratos públicos, preciso ter procedimentos, pois ensino isso aos meus clientes. Desde o início da ideia até a assinatura de gestão, mas sem ter processo interno bem definido, esquece, né? Não vai, não tem como. Você pega e se você não tiver procedimentos claros e uma equipe também alinhada com a cultura do seu escritório, você não suporta principalmente o crescimento, né? E Cristiano, ano passado eu tinha um escritório que eu tinha 7 pessoas que trabalhavam comigo, porém todo mundo fazia tudo e ninguém fazia nada. E no final das contas, eu é que tinha que finalizar, sabe? Era um peso muito grande. E a gente trabalhava aqui só meio período. Hoje eu estou com média de 14 pessoas e trabalhando já 2 turnos. E todo mundo tem sua função bem definida, sabe? A gente tem vários setores aqui no escritório. E no previdenciário a gente tem até um setorzinho que quase nenhum escritório tem, mas a gente tem um setor só para perícia, sabe? Um livro que pode ajudar muito, um livro que pode ajudar muito vocês a organizar esses setores é um livro que se chama O Mito do Empreendedor. É um baita de um livro. O Luiz fala assim, ó, esse negócio digital tem custo, é desafiador, mas tudo tem custo e tudo tem desafiador, depende do desafio que você quer enfrentar. No digital tem custo, é desafiador? Tem. No escritório físico tem custo, é desafiador? Tem. Né? Eu acho que o tamanho dos desafios que você aceita assumir a responsabilidade que a gente tem é o resultado que a gente vai ter, né? Então tudo tem desafio, Luiz, tudo tem custo. Isso é para tudo, né? Tem gente que existe um livro que chama Mindset, de uma autora que chama Carol Dweck, que fala exatamente isso, né? Tem gente que vê um desafio e fala, não vou enfrentar, não vou fazer. E aí tá tudo bem, né? A doutora Isabel tem quantos colaboradores aí? 14, né? 14. Eu tenho certeza que... Eu Então, eu tenho certeza que vira outra, uma hora ou outra sempre tem um problema com o colaborador, tem um problema com o imposto. É normal, é assim. É a vida do empreendedor. Você não quer ter problema com o colaborador, não vai empreender. Você não quer ter problema com o imposto, não vai abrir, não vai empreender, vai trabalhar no escritório de outro. Entendeu? E vai receber aceitar receber um valor menor, né? Digital é a melhor coisa. Com estratégia, fiz minha esposa sair de 200 seguidores para 17 mil em 2 meses. Tudo é o caminho, né? Digital é o caminho, não tem como, né? Digital Cristiano, é o as caminho. pessoas precisam parar de olhar para preço. Eu acho que eu consegui, o que me fez crescer foi porque eu nunca olhei para o preço de nenhum produto que eu vou contratar. Eu sempre vi o retorno. Eu sempre olho assim, eu vou fazer esse curso, com o retorno que eu vou ter, em quanto tempo eu consigo. Às vezes eu penso assim, olha, eu vou fazer esse investimento na minha equipe, eu digo, com uma ação, 2 ações que eu pegar, eu paguei. E aí aquilo ali vai continuar me trazendo retorno, né? Então, assim, minha visão sempre foi essa. É que eu tenho que ver o que é que está voltando. É o que é que está tendo de retorno com esse investimento. Então, eu nunca tive medo de pagar alto para poder romper, para poder mudar, Então, sabe? tem um aprendizado que eu tive que é o seguinte. É isso aí, Kissila. A gente tem que escolher o difícil que a gente quer, né? É difícil montar um escritório físico? É difícil. Mas é mais difícil chegar no fim do mês e você não pagar as contas de casa. É difícil pro digital? Pô, é difícil. Mas é mais difícil chegar no fim do mês e não ter capacidade de pagar uma boa escola pro filho. Então a gente tem que escolher o difícil que a gente quer enfrentar, né? Eu precisei encarar aqui, Cristiano. Eu quadrupliquei a minha despesa física fixa do escritório, mas era a minha escolha. Eu sozinha, eu não ia conseguir chegar onde eu quero. Eu preciso de um time, eu preciso de horas das pessoas, eu preciso delegar coisas que não fazem mais sentido para mim. Não faz sentido com tanto conhecimento, com tanto estudo que eu tenho, eu organizar uma pasta no Drive. Não faz sentido, e isso tem advogado que ainda não entendeu que você está ali organizando uma pasta no Drive para um protocolo. Você vai fazer um protocolo, que é algo que é só seguir um procedimento. Hoje aqui no escritório eu tenho uma pessoa que faz só protocolo e puxa prazo, sabe? Controle. Eu tenho uma pessoa que faz esse controle.
Então, não faz sentido. O advogado, ele precisa começar a ver o que é que não faz mais sentido ele fazer. É algo que já dá para ele começar a delegar. E isso vai fazendo parte a parte, com responsabilidade, ensinando da melhor maneira, conferindo para as coisas continuarem andando, né? Então, A essa é a Andrea, a visão. Andrea fala que coragem é o nome do negócio. Aí tem que ter coragem, né? Isso, Faz coragem. parte. Não quer dizer que você vai ser displicente e tal, mas se não tiver coragem, não avança, né? E foi o que É, me a fez Valéria, mudar, foi a palestra, até a palestra do Flávio sobre coragem, né? Em 2024. Na realidade, foi muita gente falando sobre coragem. E aí, assim, é algo que eu tenho muito, sabe? E eu decidi, Cristiano, eu disse assim, ano passado, eu tomei, é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu disse, eu vou mudar o jogo da minha advocacia. Eu digo, tem muita gente aí que está crescendo, e aí as pessoas preferem ir lá dentro e dizer assim, isso aí é só faz de conta de internet. Não, o povo tá grande mesmo, o pessoal tá saindo lá de baixo e tá conseguindo crescer, porque está seguindo, fazendo o que precisa ser feito, né? Mas qual foi a pessoa seu. A, a Valéria diz assim que tem dificuldade em delegar, mas faz parte do jogo. Tem um livro, Valéria, ela dizem que eu tinha também dificuldade. Tem um livro que chama O Poder de Delegar, é um livro muito bom para isso. Ô, Isabel, fala uma coisa para mim. Qual foi o teu maior aprendizado no G10 nesse um ano aí? não tem como falar que não foi a minha mentalidade, sabe, Cristiano? Hoje eu pego e digo assim, se eu perdesse aqui todo mundo que está comigo aqui no escritório, eu conseguiria começar do zero bem mais rápido, porque eu tenho uma mentalidade hoje muito, muito diferente, né? Hoje eu já estou aqui cheio de projeto de expansão, hoje eu já vejo que eu posso atuar em áreas que eu não tenho conhecimento técnico, mas que eu consigo fazer parcerias bem estruturadas e ganhar nisso, né? E então, assim, hoje eu vejo que são muitas possibilidades, sabe? E eu enxergo assim, um futuro enorme, sabe, Cristiano? Isso é muito bom. Estou aqui, comecei esse ano com vontade de fazer muita coisa. E não é só aquela vontade do desejo, mas é aquela vontade com a visão de já saber para onde é que está indo e que vai dar certo. Lógico que quando a gente é empresário, tem o risco do negócio, mas faz parte do jogo, né? Mas se você tiver fazendo da maneira certa, trabalhando com dados, trabalhando pé no chão, sabe? Eu Pé lembro, no eu lembro chão de, de eu ter lembro de, dados. lembro dos seus primeiros dias dentro do G10 e o quanto você evoluiu nesse um ano. Você, tua família, né? Quanto você evoluiu. Sim, muito. Isso é muito bom, sabe? E foi assim, e eu pego e digo, Cristiano, eu não foi tendo, não, sabe? Não, não, hoje as pessoas olham para mim, às vezes pensam assim, você está investindo tanto em tantos cursos, tanto em educação, mas é porque você tem de onde tirar. Eu digo, eu não. Ou melhor, não tinha, né? Hoje eu posso investir. Mas eu dei meu passo de coragem. Eu sempre fiz os cálculos assim, eu estava tentando estruturar o meu escritório sozinha. E aí eu ficava tentando, quando dava no final da noite, dava aquela estafa, aquele cansaço, aí eu via um começo de procedimento, e aí quando eu vi a oportunidade de ter alguém que vai me ensinar, que já vai me levar lá para onde eu quero, aí eu comecei a fazer cálculos. Eu disse, gente, cada curso que eu faço é tanto. Cada um é tanto. Eu vou aprender, vou treinar a equipe, aí a gente começa a fazer cálculo. Eu digo, não, é melhor encurtar caminho, sabe? E é tão bom a gente colher. Hoje eu vejo assim que quantos clientes eu tenho aqui, já estou precisando. Eu tenho 2 pessoas que fazem o atendimento inicial dos clientes que chegam pelo digital, e eu já começo a ver a necessidade de já ter mais gente, sabe? Hoje eu vejo, Cristiano, que se eu Onde você se enxerga, como você enxerga a Isabel Coelho daqui a 2 anos? Gente, daqui a 2 anos eu acho que eu vou já estar aqui com 50 pessoas aqui fazendo um Pega o teu livro trabalho. aí, pega o teu livro aí atrás. E, Cristiano, e assim, eu tenho muita vontade de crescer e eu lhe digo, quem me conhece sabe que é de verdade.
Lógico que para realizar meus sonhos pessoais, mas a minha maior vontade de crescer é para transbordar os outros, sabe? E eu te digo assim, Cristiano, eu tenho uma meta que às vezes no começo você pode ter levado até como brincadeira, mas quando eu quero uma coisa eu corro atrás. Eu vou crescer eu quero crescer tanto que, que eu vou participar do podcast do Joel. E eu lhe Muito digo bom. assim, porque não é uma coisa que eu tenho que chegar para você e ficar, ô Cristiano, eu quero. Não, eu vou crescer para poder ir lá. Mas não é para minha advocacia, sabe? É para Mostra falar teu, do meu trabalho social. mostra teu livro aí. Ó, a doutora Isabel, ela é autora, né? Publicou esse livro agora pela nossa editora. Como é que é o nome do livro aí? Benefícios por incapacidade, o que o INSS não te conta. Benefícios por Incapacidade. Ela acabou de publicar esse livro para a nossa editora. Ela palestra no nosso evento na Europa, né? É nossa parceira, está há um ano aqui e está desenvolvendo muito. Mas, Isabel, fala uma coisa para mim. 3 ações que você vai fazer esse ano. Ó, vou melhorar o meu branding, vou melhorar a minha produção de conteúdo, vou contratar mais gente, vou abrir uma outra área no escritório. Não sei. 3 ações que você vai fazer esse ano que você acredita que vai trazer mais retorno financeiro para você. Antes de você responder, pessoal, aqui abaixo está o Instagram da Isabel. Sigam a doutora Isabel Coelho. Ela é uma grande parceira nossa, uma advogada guerreira. Mora lá no interior do Piauí, advogada de direito previdenciário, tem uma boa equipe e uma mulher autora de livro, palestrante internacional, então vale super a pena você seguir. Quais são 3 ações que você vai fazer esse ano, doutora? Minhas ações, nem vou falar das pessoais, vou falar mesmo dentro do meu negócio. A primeira delas é fortalecer o meu marketing intencional. Eu quero ter uma equipe aqui dentro do meu escritório trabalhando esse marketing de maneira intencional, né? E eu quero que o meu marketing ele se comunique com o meu time comercial. Então, assim, eu quero potencializar isso, quero fortalecer também a minha imagem. Eu quero a minha imagem pessoal, eu quero já mostrar uma imagem mais forte, mais imponente. Isso sem tirar a minha simplicidade, a minha Então, essência vamos lá. também. Primeira ação é reforçar o teu marketing e vendas, que é o time de Isso, marketing, de atração de clientes, e o time de comercial, é atrair clientes para a internet e fechar contratos pela isso. internet. Bom, essa é a E primeira ação, muito boa. A segunda ação é trabalhar um pouco mais a minha a imagem sua pessoal, o brand mesmo, sabe? a marca. Quero fortalecer a minha marca para ela ser conhecida em todo o Brasil. Então, eu quero, onde eu puder estar aparecendo, tanto nas minhas redes, mas também eu quero estar palestrando mais, buscando também estar em podcast. Então, assim, eu quero O fortalecer o meu caminho, nome. ou seja, quer aumentar a tua influência online, né? É Isso, livro, é palestra, é podcast, é estar nos ambientes, né? Agora, aqui em São Paulo, nós criamos um circuito de restaurantes, a doutora organizar uns 2 ou 3 desses, se possível, puder vir, né? O que são os circuitos de restaurantes? São encontros do G10 em bons restaurantes de São Paulo, né? sim. Vai ter um evento aí em Teresina, palestrar no evento de Teresina. Sim, sim. Já estou preparando minha palestra. A gente vai ter uma reunião agora com o grupo do Piauí, acho que sexta-feira, né? Certo. Isso. E o terceiro, Então, a Cristiano, primeira é vendas, marketing e vendas. Segundo, é reforçar a tua autoridade. E qual a terceira ação que você vai fazer esse ano? eu quero levantamento de dados mais específicos do meu escritório. Porque antes Metrificar, né? Anotar é melhor, isso. acompanhar melhor os KPIs, né? Porque antes, assim, o que eu conseguia levantar era a quantidade de contratos fechados, protocolados, mas agora não. Eu quero saber de onde o cliente está chegando, se ele entrou no orgânico, se ele veio do TikTok, se ele veio do Facebook, se ele veio do Instagram. Assim, eu quero trazer todo o levantamento de dado bem detalhado, para eu ver os processos que chegaram, quero saber qual é o ticket médio de cada processo. Essa, essa, essa
saber de quais redes vieram, a gente começa a trabalhar isso hoje. Pronto. Hoje nas aulas hoje começa o grupo de mentoria, né, às 19 horas. Nós temos um grupo de mentoria e temos o grupo do G10. A gente reúne os dois grupos hoje. Na aula da mentoria, nós vamos começar a trabalhar três coisas que são importantes. Primeira questão é o Founder Lead Growth, que é transformar a Isabel no principal canal de aquisição de clientes para o escritório dela. Forçar a autoridade. Segundo caminho. O segundo caminho é a questão do cross-selling e do cross-media. Cross-media é conectar as redes da Isabel. O cara que segue no LinkedIn, seguir no YouTube, seguir no TikTok, recebeu um e-mail pelo newsletter. Isso é cross-media. E cross-selling é conectar as vários produtos, talvez, que a doutora Isabel possa ter no escritório, para que esse mesmo cliente assine novos contratos, né? A gente vai começar a trabalhar isso bastante hoje, doutora. Ótimo. Então, eu estou indo para o caminho certo, né? Já estou aqui, eu tenho uma pessoa que está cuidando só desse levantamento de dados aqui no escritório. E aí eu já até, a ideia que eu tinha tido foi de fazer links diferentes, links com mensagens diferentes que cheguem no meu comercial, para a gente poder estar fazendo esse levantamento, né? Tem um caminho, né, de metrificação, a gente vai, a partir de hoje eu vou começar a ensinar vocês, né? A Kícia diz o seguinte, acho que é Kícia mesmo, identificar e fortalecer os canais é ideal. Então, é saber se o principal cliente está vindo pelo LinkedIn, se está vindo pelo YouTube, se está vindo pelo Instagram, de onde está vindo e qual o valor de aquisição, né? Porque, Cristiano, assim, eu tenho pouco tempo, acho que eu tenho uns 3, 4 meses, até as meninas estão aqui assistindo do comercial. Eu tô com 3, 4 meses que eu iniciei o meu comercial de fato, né? E, assim, para começar, eu simplesmente coloquei dinheiro no tráfego para poder rodar, porque eu não tinha cliente que chegava por lá. Meus clientes, eles batiam na porta do meu escritório. E aí é interessante que agora não, agora eu quero começar a migrar, né? A potencializar a captação orgânica. E é isso, assim, o que o G10 traz para a gente, essa mentalidade, né? Eu digo, onde a Isabel estaria buscando esse tipo de coisa, se não estivesse caminhando com pessoas que estão indo no mesmo rumo, né? Se eu tivesse aqui, talvez, se eu não estivesse caminhando com pessoas numa mentalidade diferente, talvez eu ainda estaria aqui brigando com os colegas que às vezes chega interior, tem aquela mentalidade de ficarem brigando por cliente, sabe, Cristiano? Ficar falando mal do Ó, colega. vamos lá, deixa eu pegar um gancho aí. Existe um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul. Ele é um livro que metade da capa do livro é azul, metade da capa do livro é vermelha. Ele fala exatamente sobre isso. O advogado que ele não entende que ele tem que usar o poder da internet, saber se posicionar, publicar um livro, gravar um podcast, fazer uma palestra, né? Cobrar melhor os honorários, porque o valor que você cobra também ele te posiciona. O advogado que não usa essas ferramentas, ele está no oceano vermelho, ele é mera commodity. É um advogado que faz petição como tantos outros, e não estou dizendo para não fazer uma boa petição. Tem que ser bom na petição. Agora, não basta mais ser bom na petição. Hoje você precisa usar o poder da internet para explorar o oceano azul de oportunidades que aí tem, né? Então, o advogado que ele entende que ele precisa se diferenciar, que ele precisa se posicionar na internet, ele sai do campo de preço, ele vai para o campo de valor. E no campo de valor ele é encontrado por branding, pelo posicionamento, anota essa, Isabel. Um bom branding reduz o ruído na hora da contratação. O advogado que ele tem uma boa marca pessoal, quando alguém vai contratar esse advogado, como a Isabel, palestrante internacional, tem livro publicado, tem uma boa equipe, esse advogado ele não passa preço, ele passa uma noção de valor, é completamente diferente. Então, o advogado que ele não sabe usar o poder da internet nessa altura do campeonato, ele literalmente vai sumir nos próximos anos. Isso é o chamado, a gente precisa, para estar nas redes sociais, a gente tem que deixar um rastro de confiabilidade, né, Cristiano? Eu acho que foi a primeira coisa que você nos ensinou a fazer. Estava aqui lembrando de agosto de 2024. Deixar um rastro de confiabilidade. Que é isso que está fazendo hoje. Eu estava vendo que a tabela de honorários de São Paulo, ela é abaixo da do Piauí, né? Gente, e eu estou fechando contrato em São Paulo, porque parte de incapacidade eu prefiro fechar
em São Paulo, porque os salários são mais altos, então eu vou ter um RMI maior e eu vou ter um ganho maior. Isso aqui já é estratégia. Exatamente qual ação? Em auxílio acidente, Auxílio que eu acidente. gosto de trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar São Paulo. Agora, você vê a menina do Piauí cobrando mais caro do que os advogados de São Paulo e fechando muito contrato. Por que eu consigo isso? Porque quando as pessoas vêm com objeção, eu mostro o meu Google, o meu negócio, que tem avaliação 5 estrelas. Eu mostro que eu lancei um livro, eu mando logo as minhas redes sociais para a pessoa ir lá e ver que eu sou confiável, sabe? E eu estou cobrando. Eu acho que essa tua fala do rastro de confiabilidade é uma fala Forte. Se acho que não é, tiver. o advogado precisa aprender a construir esse rastro de confiabilidade. As pessoas estão quebrando a cara no digital porque elas estão indo direto para o tráfego sem ter o rastro de confiabilidade. E a gente está no tempo que as fraudes estão muito grandes. A gente vê aí direto os números do WhatsApp sendo banidos. E a gente precisa conseguir passar por cima disso tudo. E eu fico muito feliz porque eu tenho fechado contratos. E com o livro melhorou bastante porque a pessoa pensa, por que é que eu vou pagar mais caro para a advogada lá do Piauí, tão longe de mim, se eu estou aqui em São Paulo e eu tenho aqui advogados que cobram mais barato? Aí, quando eles vão na minha rede social, porque ele diz, porque eu quero alguém que resolva o meu problema. Tem dia que eu estou O conversando com alguns. advogado ele precisa ser um bom resolvedor de problemas. Nós Sim, estamos num país, e esse ano, Copa do Mundo, eleição, uma série de feriados, é um ano que precisa ter muito cuidado com as distrações. O advogado que souber resolver problemas e for um bom resolvedor de problemas, quanto mais problemas ele resolver, né, Isabel, mais rico ele vai ficar. exatamente. E aqui fazer um gancho. Quando a gente fala que o advogado tem que ficar rico, tem advogado que torce, olha assim. Então, com todo o respeito, né, aos assistentes sociais, nós somos advogados. A gente Sim, tem que cobrar mesmo. A gente trabalha para isso, nós estudamos muito para isso, não é? Se você não trabalhar para a tua vida ter uma família próspera, para que você trabalhar para que teu filho tenha uma boa escola, para que você possa ter um bom carro, uma boa casa, proporcionar uma boa viagem à tua família, pô. É essa mentalidade, né, Isabel? e abençoar também a vida dos colaboradores da gente, né? Quando a gente Sim, cresce, quem caminha com a gente também poder estar crescendo ali. sim. Porque se você tiver uma advocacia medíocre, aí você vai ter pessoas que estão perto de você ali também caminhando da mesma forma, sabe, Cristiano? Então, isso é muito bom, você poder. E não é problema, isso daí não muda em nada o caráter da pessoa. Então, a Estar com as gente vê pessoas certas, muito né? isso. Eu disse, eu falei, esse ano, ano passado, 2025, eu organizei meu escritório, e assim, eu fico muito feliz, sabe? Que eu chego nos eventos, quando eu pego ali o iPad, o celular, e eu abro meus sistemas, aí os colegas olham, nossa, que legal, tenho tudo na palma da minha mão. Eu venho presencial para o escritório porque eu gosto, porque minha equipe, ela se sente confortável quando eu estou aqui. Ô, Marcos, eu te mandei, o Marcos Pelosato tá aqui. Eu te mandei o WhatsApp, Marcos. Só me responde lá no WhatsApp, Marcos. Marcos Pelosato é o cara que mais entende de recuperação judicial. Tem muitas empresas hoje extremamente endividadas, tal, e fazendo um monte de coisa errada aí. O Marcos Pelosato que entrou aqui é o cara que mais domina essa parada no Brasil. É nosso parceiro também do G10. Marcos, me responde lá pelo WhatsApp. Ô, Isabel, me diz uma coisa. Indica um livro aí. Eu um livro que me ajudou muito, né? Foi o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E tá aqui na minha frente. Ó. Comprei pro meu E, filho ontem. ó, aqui, ó, é para equipe. Não, esse aí é o especialista em pessoas do Não, Brunet, aqui né? já é outro agora. Esse aqui é o que minha equipe eu comprei agora, também a mentalidade de leitura, né? O Quem Pensa Enriquece foi, foi um outro que eu li, mas agora comprei esse outro aqui, que Esse é é o o especialista em especialista em pessoas do Thiago pessoas. Brunet. Isso. Ele fala que tem 3 tipos de amigos, entre aspas, nesse livro, né? Um livraço. Esse daqui eu já comprei para a equipe porque eu entendo que a gente precisa assim, conhecer sobre pessoas para poder prestar um melhor serviço, né? E assim, a gente precisa trazer tudo que a gente está vivendo para o time da gente, porque senão eles não vão nos acompanhar, Cristiano. Não tem como, né?
a gente precisa. E assim, um monte de livro aqui, porque Muito a bom. equipe vai ler Só também. vale só vale a pena se levar alguém junto. Então, E, você indicou dois livros. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que é um clássico, e vou lhe e mostrar o, aqui o meu e principal de o, todos os e o dias, né? Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Isso. E o meu principal, né, que é a A Bíblia. Bíblia, é a leitura diária, né? É, todo dia eu gosto de ler um provérbios, né? E, Leitura diária. Muito bom. É, define o G10 para ti em uma palavra. gente, é ruptura. É você realmente você vê que você pode sim romper e você pode chegar onde você quer, sabe, Cristiano? Só que para você chegar em algum lugar, você precisa saber onde você quer chegar. Então, assim, como é importante a gente traçar metas. Assim, eu peguei no final de 2025, eu fui ver as metas que eu fiz no final de 2024, nunca tinha feito, colocado no papel. E às vezes você pensa que não fez muita coisa, mas quando eu olhei as minhas metas batidas, o que não foi batido foi porque realmente eu peguei e mudei o rumo, mudei o pensamento. Isso é muito bom, sabe? É gratificante. E esse ano, assim, eu já subi bastante a régua, né? Porque dá para crescer, dá para fazer as coisas acontecerem. Mas só que a vida ela é feita de escolhas, né? E a gente É, sabe ó, que o que que vai impactar muito? Ambiente que você está, os livros que você lê, quem são seus conselheiros, quem você ouve. Tem muita gente ouvindo gente que não tem resultado nenhum, não é? A comunidade que você está inserido, né? No caso do G10, por exemplo, uma comunidade com 200 e poucos advogados, né? Eu tenho feito lives diárias com membros do G10 aqui. Vocês estão acompanhando aqui, vão ver outras lives, uma galera com outra mentalidade. Então, o ambiente que você está inserido, os livros que você lê, quem são seus conselheiros, né? Isso impacta demais, né, Isabel? Muito. a gente tem que entender que a gente precisa ser estrategista, né, Cristiano? Eu até pego e digo hoje, o nicho que eu resolvi me posicionar, que é a incapacidade, voltando aqui, foi algo pensado de maneira estratégica. Por quê? Porque a gente eu comecei a ver que aqui no Piauí, aqui todo mundo trabalha com benefícios rurais, do trabalhador rural. Só que a gente tem visto que as coisas têm se tornado automáticas. E pode ser que daqui a um dia, menos casos cheguem para o advogado. Qual foi o meu pensamento? A incapacidade sempre vai ter divergência, porque vai passar por um perito, então é um nicho que vai subir muito, vai aumentar e que nunca vai diminuir, sabe? Então, assim, foi algo até pensado de maneira estratégica também. Eu acredito muito que numa frase que é o seguinte: o valor que você paga de pedágio vai determinar a estrada que você vai andar. Sim, Estar no sim, G10 é pagar um pedágio, não só um pedágio financeiro de investimento, sim. mas de leitura, de fidelidade com o grupo, de apoio ao grupo, de estar nas reuniões do grupo, né? Então, Isabel, você escolheu pagar esse pedágio e automaticamente agora você colhe o resultado, né? Exatamente. Não, e o que vem selar que a escolha do G10 foi uma escolha, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi que eu renovei. Porque se eu não tivesse tido um resultado, se não valesse a pena, é, é, eu não teria renovado. E assim, o G10 ele tem trazido para mim uma visão, Cristiano, você é uma das coisas mais importantes que você faz pelo pessoal do G10 abrir palcos para a gente, sabe? Sejam físicos, sejam nos impulsionando a ir para as redes sociais. Cristiano, eu escrevi um livro graças a você, porque eu sei que eu pensei em desistir, eu chorei, mas Eu te liguei cobrando o você livro. fez ser fácil, sabe? Você pegou. E é interessante, quando você abre a porta ali, você coloca do jeito bem facinho e a gente vai entrando, só que depois ali a gente vê que a gente tem que dar um gás grande, né? Mas você segura ali na mão da gente e faz as coisas acontecer, sabe, Cristiano?
você tem um propósito muito grande que é impulsionar outras pessoas a crescer, né? E eu sou muito grato pela sua vida. A gente tem uma história de vida bem parecida. Eu também sofri. Tenho 10 anos que sou livre de um alcoolismo também, sabe? E uma coisa que me conecta muito com você são os seus princípios, porque você ensina a gente a pagar imposto. Você não sabe quanto aquilo ali é importante para mim. Você ensina a gente a valorizar os nossos colaboradores, sabe? Isso é muito importante, porque tem muita gente aí que fica ensinando que você tenha que, para não fazer isso para faturar mais. Não, você ensina a gente a fazer da maneira certa. A E regra, a regra do jogo tá aí, vamos jogar o jogo, né? exatamente. E o seu resultado, ele me impulsiona, porque as pessoas hoje vê o seu resultado de hoje, mas não sabem o que você passou lá atrás, né? E tá aí, então, eu vou continuar aqui batendo e vou ter resultado como os seus, né? É um passo que cada vez isso traz muita felicidade. Para mim só vale a pena se vocês forem comigo, né? Bom É. dia, Rita, nossa amiga, nossa parceira aí de Nova York também. A gente vai agora no final de março, nós temos um evento em Harvard, nos Estados Unidos. Esse ano tem um evento em maio, tem um evento em Portugal de novo. Temos eventos em 27 estados. Já temos eventos agendados para Porto Alegre, Teresina, Manaus, Goiânia. A gente vai divulgar mais alguns estados aí nos próximos dias. Esse ano é um desafio gigantesco, né? Eu posso falar que é talvez o maior desafio dentro aqui do Advogado EX, que é fazer evento em todos os estados, e a gente vai fazer para levar essa nova mentalidade à advocacia. E eu só consigo fazer isso, Isabel, graças à ajuda do Marcos Pelosato, da Isabel, da Rita, da Valéria Coppola, da galera do G10, porque sozinha a gente não faz nada aqui, né? Então, a gente vive um sonho junto e aí as coisas acontecem, né? Ô, Isabel, fala uma coisa para mim. O G10 funciona? Funciona, funciona. O G10 ele mostra assim um caminho que ele mostra o caminho certo. Agora só que a gente precisa tá fazendo as escolhas, pagar o preço, né? Fazer o que você diz. Mas o G10 funciona muito. Ele vale muito mais do que o problema das pessoas é que elas estão olhando para o preço do G10. E a gente não pode olhar, tem que olhar para o valor. Gente, quando eu lembro, Cristiano, lá naquele jantar, lá em Teresina, no Coco Bambu, você falando sobre inteligência artificial, falando sobre tráfego pago, e minha cabeça ali, eu disse, o que é isso? Olha, pouco mais de um ano atrás, eu não sabia de nada disso, eu não sabia nem para onde é que ia. E olha hoje, a minha mentalidade, querendo verificar métricas. Eu Olha o quero agora, crescimento, eu olha o quero crescimento do usar teu o escritório, né? algoritmo ao meu favor, O teu, sabe? o teu faturamento no G10 aumentou depois que você entrou no G10? Sim, sim, muito. Porque hoje em dia principalmente por causa desse meu posicionamento, né? Aumentou muito. Eu tripliquei meus números, Cristiano. E eu tripliquei. E assim, eu falei para você, quando eu entrei no G10 foi um passo de fé mesmo. Foi sem ter. Até digo, né? Eu estava numa situação, estava passando por uma situação ali um pouco difícil. Mas eu falei, eu não quero mais essa vida de parecer ter, eu quero ter de verdade. E aí, olha aí, ó, de um ano que eu estava apertado, olha quantas vezes eu fui para São Paulo. Gente, olha lá onde é que eu estava, lá no Family Cycle, que eu levei minha família. Fiz minha primeira viagem internacional e fiz minha viagem vivendo lá, sabe, Cristiano? Foi Eu fazendo lembro, eu lembro, compras, eu lembro, eu lembro bem da tua palestra e junto com a tua família lá na Europa. sabe? Então, assim, foram sonhos realizados, porque você pega na mão da gente e faz. Eu até falo, Cristiano, que o que eu aprendi no teu plano de ação valeu o preço do G10, sabe? Ali já tem tanta entrega. Só que aqui já é outro Hoje começa a nível. aula de novo. Hoje começa de novo. Aquilo é muito bom, sabe? Eu lembro que quando você estava caminhando com a gente para fazer a primeira campanha de tráfego, eu disse, não, vou chegar até aqui, mas eu não vou fazer agora, não. Vou esperar não sei o que, não sei o que. Aí você foi lá, faça hoje.
faça hoje. Eu digo, faço nada. Aí eu fiz, sabe? Aí eu digo, não, eu vou obedecer, porque a gente tem que obedecer. Aí, quando eu olhei para o meu celular, que eu vi o primeiro contato chegando, eu disse, o que? Isso funciona? Gente, é muito bom, sabe? Mas se eu não tivesse lhe conhecido, se eu não tivesse caminhado com você, talvez até hoje eu estaria aqui no meu escritório físico, que eu fiz ele já preparado para eu ser muito grande, né? Mas só que não tinha o principal, aqui dentro não tinha estrutura, eu tinha clientes, mas não para o que eu quero, né? E assim, hoje as coisas estão acontecendo. Eu tenho hoje a equipe presencial e eu tenho também um pessoal que trabalha comigo, então as meninas, uma lá da Bahia, Cristiano, e outra de Fortaleza, sabe? E que são as minhas meninas do comercial. O povo tem um medo do comercial. Eu pensava que no meu comercial mostra o poder de procedimentos bem feitos, porque uma é estudante de odontologia e a outra é do segundo, terceiro período de direito. Então, assim, é técnica, são procedimentos, né? E é o setor que eu não saio, né? E nem vou sair nunca, que é o meu setor de vendas, que é meu marketing, meu comercial ali, isso aí eu não delego para ninguém. Eu estou junto com todo mundo ali todos os dias, né? Petição, não, não quero fazer, mas se precisar, eu sei fazer, né? Agora mesmo eu estou com parte da minha equipe de férias, só voltam dia 21. Eu, Mas não, os eu não procedimentos, sei se é, eu não sei se é o Carlos que digitou aí, a Juliana, mas está dizendo assim: parabéns pela condição e humildade, doutora Isabel. É possível ver a sinceridade de suas palavras. Duas coisas são fundamentais para o crescimento de uma pessoa, né? Primeiro, a pessoa ter a ambição de melhorar de vida, e a ambição é completamente diferente de ganância. Faz parte. A Isabel quer melhorar a vida da família dela, quer melhorar a vida dos colaboradores, isso é muito bom. E a segunda é a questão da humildade para aprender todos os dias, né? é uma coisa que eu peço muito aqui, até pro pessoal do meu marketing, sabe, Cristiano? Eu digo muito, gente, olha, aqui eu não quero que. Lógico que aqui eu estou mostrando o que interessa, mas eu nunca quero que minhas redes sociais mude a minha essência. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa humilde, Autenticidade. isso, eu pego e digo assim, tem que ter aquilo, porque eu não quero que ninguém veja minhas redes sociais e quando me vê pessoalmente, vê que é outra coisa também, isso não, né? E apesar que você sabe que eu gosto muito de investir no capital visual, de pegar e investir em roupas, foi para ir para a rede social, eu disse, a gente tem que entender, né, que tem que ter um passo a passo. Já que eu vou para as redes sociais, eu tenho que andar arrumada, a gente, se puder, tem que fazer o tratamento da pele, fiz um curso de automaquiagem, a gente vai fazendo assim o passo a passo, né? E a gente precisa sim pegar a gente tem que comunicar em tudo, né, Cristiano? É o modo que a gente se veste, é o modo que a gente anda, o modo que a gente fala. Então, assim, é uma Tá, comunicação que tudo reveste no está, cliente. tá feliz, doutora? Eu tô muito feliz, né? E olha aqui eu fazendo live com o Cristiano. E vamos fazer tantas outras, né? Vamos sim, estamos juntos. Isabel, E se você assim, pudesse deixar um conselho aos colegas advogados que aqui estão acompanhando. Estão começando o ano, que conselho você daria? saibam aonde vocês querem chegar e procurem alguém que já traçou esse caminho, que chegou onde você quer chegar e tenha essa pessoa como o seu mentor, sabe? Alguém que você confie, que você sabe dos resultados. Isso daí não pensa que você vai gastar dinheiro, você vai economizar, você vai conseguir economizar a coisa mais importante que é o seu tempo. Olha, eu cresci eu tenho 18 anos de advocacia, nossa, não tem como comparar o meu crescimento do último ano. Não tem. Por quê? Porque eu tive mentores, eu cresci assim, foi algo absurdo. É algo assim que não dá para esconder, que as pessoas veem, sabe? Mas se eu tivesse sozinha tentando, eu acho que hoje eu não estaria nem com o meu escritório setorizado, sabe, Cristiano? Acho que nem isso eu teria ainda. Então, O teu momento é reflexo da tua mentalidade, né? Daquilo que você acreditou, né? sim, Ô, Isabel, parabéns, tá bom? Que Deus continue te iluminando.
Você já pegou a mentalidade, agora é um ano de grande crescimento, né? Tenho certeza que você vai crescer muito. E eu estou aqui para ajudar, tá bom? Tanto eu, quanto a Valéria Coppola, como a Juscelene, como a galera do G10 aqui, nós estamos aqui para te continuar apoiando no teu crescimento, tá bom? Tá certo, você ainda vai se orgulhar muito de mim. Vai olhar assim, eita, bichinha agoniada lá do começo, né? Ansiosa, que gosta de ver as coisas acontecer. Eu lembro, Mas eu lembro, eu lembro do teu eu sou começo. corajosa. O que eu falei para você lá no começo, eu falo para todos que estão começando agora. Só segue o fluxo, acredita em você, confia em mim aqui e vamos embora. E vamos, viu? Gente, eu pego e digo assim, tem muito guru de internet aí, tem muita gente tentando passar a perna nos outros aí, viu? Mas eu digo para vocês, o Cristiano, ele é de verdade, viu? Ele fala do que ele vive e ele fala dos resultados dele que são de verdade e é alguém que está sempre acessível para a gente, né? Tem dia que eu mando uma mensagem de texto e ele já tá ali, quer ligar? Aí tem dia que eu fico até com vergonha, né? Ultimamente eu estou ligando para todo mundo porque tá chegando muita mensagem, até eu responder todas, eu passo a mão no telefone e vou ligando, né? Porque é ele mesmo que está ali pertinho da gente. E o G10 não é o Cristiano, né? Tem várias outras pessoas ali, pessoas grandes, sabe? Tá aqui a Gisele, tá aqui a Juliana, tá aqui a Tharise, tá aqui a Juscelene na live. Quem mais está aqui na Mas live? acolhe muito. Eu vi a Valéria Coppola também por aqui. Eu sempre fui muito bem acolhida ali no G10, gente. Foi meu primeiro evento exclusivo do G10, fiquei emocionada, que foi esse agora de dezembro, né? Eu nunca tinha dado para eu ir. Porque, assim, por eu ser do Piauí, às vezes tem aquela dificuldade. Cristiano, uma coisa mais interessante aqui, né? Que as pessoas que mais me acolheram foi quem, aos olhos da visão das pessoas lá do andar de baixo, seria quem era para estar distante de mim, né? Doutora Paloma, doutora Marcele, que são as previdenciaristas aqui do Piauí. Aí do Piauí. Mulheres grandes, potências, e todo dia a gente conversa e estamos marcando a gente se encontrar para a gente trocar experiências para crescimento, sabe? A gente vai se encontrar agora nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, em Teresina. Nosso evento é em Teresina. Esse ano nós já temos agendados e os eventos já estão sendo divulgados de Porto Alegre, Teresina, Goiânia e Manaus. Manaus é o primeiro deles, então se você mora em uma dessas cidades, só você digitar a cidade aqui, né? Nós vamos rodar o Brasil inteiro e aí em Teresina eu quero tomar um café com vocês. Pronto. Para mim foi uma honra tê-la aqui, tá bom, doutora? Foi maravilhoso, muito obrigada aí por tudo, viu? Tenha um excelente dia, Cristiano. E para todos também, né, que estão acompanhando aqui e espero ter ajudado, né? Porque com certeza. A tua história, a tua experiência de vida é mais importante. E quem precisar de mim para alguma coisa, pode chamar aí no direct que eu amo servir. Deixa eu pegar o Instagram dela aqui de novo. Sigam a doutora Isabel Coelho ADV. Entrou uma turminha nova aí no teu perfil que eu já vi. Se conecte com as pessoas. Sigam a doutora Isabel, uma mulher guerreira, lá do interior do Piauí. Tem uma equipe razoável no escritório dela. É empresária. Palestrou na Europa junto com a gente, junto conosco. Publicou livro. Né? É uma grande batalhadora. Gente assim que a gente quer ter perto, tá bom? É um orgulho tê-la no grupo, tá bom? E um abraço aí para minha equipe, viu? Eles estão aqui acompanhando, já vi aqui os comentários. Tem que apoiar. Isabel, tamo junto, tá bom? Turma, amanhã às 8 horas temos live novamente. Amanhã a live é com quem? Deixa eu ver aqui. Amanhã a live é com a Bruna Simonvec, ela é especialista em golpes. Então você que é advogado, a live de amanhã é importantíssima na questão que a Bruna é especialista em orientar os advogados a sair um pouquinho dessa confusão de golpe que está acontecendo muito. Então, a live com a Bruna amanhã. Eu espero vocês amanhã às 8 horas e os alunos do G10, a galera do Plano de Ação. Hoje, às 19 horas, a gente tem aula. Isabel, fica com Deus aí, tá bom? Bom dia a todos aí, um abraço. Bom dia.